Amém. Glória a Jesus. Bom dia a todos. Um dia lindo, abençoado. Glória a Deus. Jesus amado. Então, semana passada, eu fiz a pergunta do estudo bíblico da outra semana. E aí não conseguiram responder. Hoje, valendo a caixa de bombom de semana passada, mais um sanduíche de pernil à noite. A pergunta da semana passada agora. Amém? A pergunta é: qual era o nome do rei de Israel e do rei dos Moabitas? E aí, gente? O Rafael que acertou o rei. Eu não vou poder te dar metade. Quem falou Jorão e Mesa? O Júlio falou primeiro? Aí, gente, é todo mundo a favor do Júlio. Amém, glória a Deus. Tem sobremesa hoje. Mesa e Jorão. E a tríplice aliança era Judá, Israel e Edom. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Reis 5. Do 9 ao 15. Amém? Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventuras, a Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais já que apenas lhe disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou o Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de criança, e ficou limpo. Amém? Então hoje nós vamos falar uma história que é bem conhecida, né? Sobre Naamã. A cura de Naamã, né? E lá mais para baixo, a punição de Geazi, que era um servo dele. Nesse capítulo nós lemos a história muito conhecida por nós, que é sobre Naamã. Ele é um homem poderoso e respeitado, mas ele também enfrenta uma terrível doença. Quando inicia capítulo 5,
Naamã, comandante do exército, rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, versículo 1, e de muito conceito, que por meio dele, por ele, o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Era um homem, com certeza, muito bem quisto, que a palavra está dizendo, de boas condições, porém, todavia, entretanto, tinha lepra. E naquela época, a lepra não tinha cura. E as pessoas que tinham lepra, elas eram excluídas do meio das outras. Naamã é descrito como um comandante do exército do rei da Síria, que a gente falou, né? Esse aqui, o rei da Síria, era Ben-Hadad, e é alguém que era grande diante do seu Senhor. Ele desfruta de um grande respeito em sua nação, sendo considerado uma figura de destaque, não só na Síria, mas por todo ao redor ali. No entanto, mesmo em meio a todo esse poder, mesmo em meio a todos esses status dele, Naamã enfrentava uma doença terrível, que era a lepra. A lepra era uma das doenças temida naquela época, não apenas pela enfermidade, mas também devido ao abandono social. As pessoas eram retiradas ali para outros lugares. Os leprosos eram frequentemente isolados e excluídos da sociedade. A situação de Naamã destaca o quê? A nossa fragilidade. A fragilidade da condição humana, independente de seus status sociais ou riqueza. Quantas vezes a gente vê isso, né? Que a riqueza, que o dinheiro não traz a saúde. Às vezes até traz a doença. E ele tinha status, tinha tudo, porém a Bíblia diz, ele era tudo isso, era muito bem visto, era um homem forte, corajoso, inteligente, sábio, por causa que ele tinha várias estratégias para vencer guerras, ele era um homem em destaque mesmo, porém tinha lepra. Mas algo que me chama bem a atenção é no versículo, que por meio dele o Senhor dá vitória para a Síria. Então Deus via ele. Tinha algo diferente em Naamã. Naamã se encontra em busca de quê? De uma solução para a condição dele. Pensa que talvez Naamã não procurou várias opções, várias coisas para poder ser curado? Com certeza ele procurou e gastou recurso para isso. E ele tinha recurso para isso. Então, ele com certeza já tinha tentado várias coisas para ser curado, para ser livre daquela doença. E essa busca levaria ele a uma série de eventos extraordinários. O que acontece depois disso, ele começar a tentar, e aí eu vou falar aqui, são eventos extraordinários, que revelarão o quê? O poder de Deus. E o poder de Deus, revelar o poder de Deus e a graça de Deus, bem como a importância da fé e da humildade na jornada espiritual. Amém? Quem é Eliseu? E aí semana passada eu falei um pouquinho, ou na outra semana eu falei que termina a primeira Reis falando sobre, no 19 ali, no finalzinho, fala sobre Eliseu. Falou ali, volta a ele falar dele no terceiro, no segunda Reis, começa a falar dele. Ele foi o substituto de Elias, a gente já tinha falado, já falei sobre isso, né? E aí entra Eliseu na história ali em Israel, né? No segundo trecho do capítulo, o comandante Ciro ouve falar do profeta Eliseu. Tinha uma menina que, entre essas guerras que teve da Síria e Israel, uma menina foi levada cativa. E essa menina se tornou serva da esposa de Naamã. Então, no segundo trecho do capítulo, o comandante Ciro ouve falar do profeta Eliseu com uma solução para a sua condição de lepra.
gente, é muito interessante, porque essa que foi levada cativa, a empregar essa menina, estima-se, não dá para ter certeza, entre 12 e 15 anos, ela foi levada cativa e ela se torna serva da esposa de Naamã. Eu penso que Naamã não era ruim, gente. E aí ela vira para a senhora dela e ela fala assim: olha, quem dera meu Senhor fosse a Samaria. Lá tem um profeta que iria curar ele. E olha a certeza que a Bíblia fala, que ela fala: quem dera o meu Senhor fosse em Samaria, porque lá tem um profeta que iria curar. A certeza dela, mesmo ela num lugar onde ela não pertencia, ela era serva, mas estava cravado nela o Deus dela. Uma menina nova, uns falam assim: nossa, ela poderia não ter dito, ela poderia ter ficado calada e tudo. Não, mas era muito bem cuidada, muito bem cravada os princípios da palavra dela. E aí ela fala: quem dera. Quando a gente fala quem dera, é um desejo nosso que a pessoa fosse curada. Coração justo, coração bom. Ela: quem dera o meu Senhor fosse lá. E aí o que a esposa faz? A esposa vai lá e fala com Naamã. Fala para ele o que ela tinha dito. Ele pertencia à Síria, era comandante da Síria, chega para Ben-Hadad e fala: ó, a menina serva da minha esposa falou isso. Eita glória, falou isso. O que o rei da Síria faz? Querendo salvar o comandante, era benefício dele também, ele escreve uma carta. Naamã torna a iniciativa de procurar ajuda. Ele se dirige ao rei da Síria e obtém permissão para buscar a cura em Israel, mostrando a gravidade da sua condição ao levar consigo. Aí o que ele leva com ele? Ele leva com ele talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Deixa eu abrir aqui. No versículo 4, então Naamã, no 5, versículo 4, então foi Naamã e disse ao seu senhor, ao rei Ben-Hadad: assim falou a jovem da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia, que o rei escreveu: logo eu, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cure sua lepra. Ele leva tudo isso, mediante a gravidade da vida da lepra que ele estava, né? Mediante aquela situação, ele leva tudo isso. Eu li que em 2004 calculava-se que era em torno de 3 milhões. Então ele leva, então creio eu que deve ser muito mais hoje. Então ele levou isso para lá.
pagando o preço necessário, o preço que fosse necessário. O rei da Síria, Ben-Hadad, autoriza a viagem de Naamã. Era vontade para ele, né? E o envia uma carta ao rei de Israel, Jorão, solicitando ajuda. No entanto, quando Jorão lê esse negócio, ele rasga suas vestes, se desespera e começa a falar: por acaso eu sou Deus que posso curá-lo? Vocês estão vendo? O rei está querendo romper comigo, quer guerra comigo. Quando surge um problema, nosso primeiro pensamento é: como eu vou resolver? Como eu vou fazer? Ontem eu estava fazendo o atendimento e eu estava falando que o maior vilão, a gente fica assim: não, porque fulano tira isso de mim, porque fulano faz isso comigo, porque ciclano tira o meu pior, porque isso, porque fulano mexe comigo. Eu estava falando com uma irmã e eu estava falando: olha, o maior vilão não é as pessoas. O maior vilão é nós mesmos. Porque a gente sempre coloca a gente na primeira pessoa. Como é que eu vou resolver? Como é que eu vou fazer? E o que ele faz? Ele entende, ele toma a responsabilidade para si, o rei, esquecendo de Deus. Eu penso que aqui ele já tinha um relacionamento bem mais bacana com Eliseu, porque no capítulo 4 ele oferece até ajuda a Eliseu por causa da mulher sunamita. Então eu acho que já tinha um relacionamento ali, depois daquela guerra toda, já tinha um relacionamento legal com Eliseu. E aí ele pensa: o que eu vou fazer? Por acaso eu posso curar? Eu sou Deus agora para dar a vida e tirar a vida? Rasga suas vestes, fica desesperado. As pessoas que estão ao redor veem esse desespero do rei. Vocês estão vendo? Ele quer guerra comigo. Ele quer conflito. Porque na mente dele a primeira coisa é o quê? Como eu resolvo, como eu faço. E muitas vezes não, na maioria, grande parte, quando surge um problema, o que a gente pensa? Como é que eu vou resolver isso? É eu. Não. É como Deus resolve. É como Deus faz. O que Deus quer. Por que aquilo está acontecendo? O que está cooperando? Qual é a estratégia? O que Deus quer? E aí ele rasga as vestes diante dos liderados dele ali. Desesperado. O rei da Síria, Ben-Hadad, autoriza a viagem. E aí, no entanto, a reação do rei de Israel é de confusão e desespero. Já ficou desesperado e confuso quando surgiu algum problema? Quem aqui já ficou? Surgiu um problema, você ficou confuso e desesperado. Quem já fez isso? Quem já aconteceu? Eu já fiquei, gente. Sem saber o que fazer. Desesperada. Não sabia se eu orava, se eu chorava, se eu ria. Não sabia se eu andava, não sabia se eu ficava quieta. Já vivi situações assim e eu creio, não gostaria. Mas estamos aqui e vamos viver isso até chegar agora. Somos provados para confiar. E essa resposta mostra o quê? A falta de conhecimento de Jorão sobre o poder profético de Eliseu no reino de Israel. Teve a guerra semana passada que eu falei. Eliseu foi lá, não queria nem falar com Jorão. Olha, eu vou falar só por causa de Josafá. Porque por você mesmo, por mim, você ia lá nos deuses dos teus pais lá e pedia opinião para eles. Mas não. Ele vai lá, responde, faz o milagre, faz as valas, aquela guerra que acontece, eles são destruídos e aí no finalzinho ainda mata o filho dele lá, o rei Mesa. E aí, essa resposta com a falta de conhecimento de Jorão sobre o poder profético de Eliseu no reino de Israel. Como que nós reagimos quando enfrentamos dificuldade? Aonde nós buscamos ajuda? Será que a gente usa primeiro as nossas armas?
Eu sempre falo que quando eu estou atendendo e as pessoas falam, eu já fiz de tudo, não tem mais o que fazer. Aí eu falo, que bom que é agora que Deus entra. Porque quando você parar de fazer, usar as tuas estratégias, os seus meios, as suas palavras, como a gente conjuga aquela que a gente vai lá e fala, eu preciso fazer isso, eu preciso falar, eu preciso, não, Deus precisa. Deus precisa. Deus é a resposta, Jesus é a resposta para todas as nossas perguntas. Quando a gente entra em dúvida, eu sempre falo, olha, pergunta para Jesus. Pede orientação ao Espírito Santo. Às vezes a resposta não vem de imediato, mas ela vem no tempo certo, na hora certa, no momento certo, para glorificar o Senhor. É confiar. Como reagimos quando a gente fica diante de uma situação difícil? A gente usa primeiro as nossas armas. Na terça-feira está sobre a armadura. A Bíblia diz que é todo dia para a gente tomar a armadura. Que armas? A Bíblia diz o quê? Que as armas são poderosas em? Não na gente. As armas poderosas não estavam em Jorão, mas estavam sobre a vida de Eliseu, que era usado poderosamente por Deus. Aí o que acontece? Naamã e Eliseu, ele vai até Eliseu. Só que antes disso, ele rasga a veste dele, fica lá, desesperado. Jorão fica desesperado por causa que, ele quer conflito, ele quer guerra, ele quer brigar, ele quer romper comigo. Desesperado. Chega até Eliseu essa mensagem: o couro está comendo. O rei rasgou as vestes, se desesperou, porque um comandante veio para cá pedindo cura. Eliseu manda uma mensagem para Jorão: por acaso não tem profeta aqui em Israel? Manda vir falar comigo. Quando eu li isso, parece que soa meio orgulhoso. Não. É ousadia de Deus, cara. Ele vira e fala assim: por acaso não tem profeta aqui em Israel? Manda esse comandante vir falar comigo. Sabe quem era o Deus dele? O poder que tinha sobre a vida dele por meio de Deus de Adonai. Será que a gente tem essa coragem? Vem que eu vou orar, você vai ser grato. Pode vir. O que eu falei semana passada? Que Deus nos deu um espírito de ousadia. E aí ele manda esse recado para o rei: manda vir falar comigo, manda! Chama esse comandante, manda ele vir falar comigo. Fala comigo: em mim mora o Espírito Santo. A ousadia, o poder e o amor. A ousadia do Espírito Santo na sua vida, de você falar: não, está acontecendo isso, eu vou orar, eu vou pôr a mão, vai ser curado, vai ser liberto em nome de Jesus. Poder de Deus sobre a tua vida. Ter ousadia, isso não é orgulho, é ousadia. Eliseu vai lá e fala: manda vir falar comigo. Batendo no peito, pega o boi pelo chifre. Não, eu vou orar. Não, eu vou interceder. Eu vou clamar. Não, está pesado o ambiente. Não. Lembra o ambiente pesado da guerra semana passada? E ele chama o tangedor? Ousadia. Após a reação de desespero do rei Jorão, o profeta Eliseu toma conhecimento da situação e envia uma mensagem ao rei pedindo que envie Naamã até ele. E ele saberá que... Ele falou assim: olha, manda ele vir falar comigo, que ele vai saber que tem profeta em Israel. Agora pense comigo. Não, tem uma pessoa que está precisando de um. Não, manda vir falar comigo, que vão saber que tem profeta em Porto Real. Manda vir falar comigo, que vão saber que tem profeta na família viva. Manda vir falar comigo, na família, manda vir falar comigo, que nós vamos orar e nós vamos clamar que tem profeta na minha família.
expectativa nas coisas? A gente tem uma mente muito criativa. E eu penso que a criatividade vem do Espírito Santo. Usamos às vezes de forma errada. E aí a gente imagina como vai ser. Não, eu vou chegar, eu vou conversar com o pastor vai me receber, o pastor vai falar comigo assim e aquilo. A gente quer aquela expectativa. Não vai acontecer isso, eu vou chegar em casa, vai ser isso, vai acontecer, eu vou chegar no serviço, a gente cria uma expectativa. E quando acontece, na maioria das vezes, não é nada do que a gente imaginou. E aí o que acontece? Deus não está nesse lugar. Porque não foi do jeito que eu imaginei. Porque não foi do jeito que eu pensei. Olha o eu. O maior vilão é nós mesmos. Não, porque eu vou falar, porque eu vou dizer, eu vou lá e vou confrontar. E aí quando chega lá, não acontece. E aí fala assim, não, por que eu não falei? O que eu não fiz não foi nada do que eu imaginei. Cria expectativa na mente. Quando não acontece, é frustrante. Por isso que eu sempre falo, olha, cria expectativa no Senhor, no que Deus vai fazer. Não fique imaginando, que se torna uma ansiedade, né? Não fique imaginando. Sonhe, mas gere expectativa no Senhor, no que Ele vai fazer, como Ele vai fazer, do jeito dele, da maneira dele, no tempo dele. Porque quantas pessoas já se decepcionaram justamente porque criaram expectativas. E aí Naamã criou o quê? Expectativa. Vou chegar lá, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, ele vai sair para me atender, vai colocar a mão sobre mim, aquela coisa toda, vou ser muito bem recebido. Ele era um comandante do exército, um herói de guerra. E os heróis de guerra, eles eram recebidos com muita festa. Segundo a história, diz que quando eles entravam, estava o povo cantando, feliz, jogando flores, bradando o nome deles, chamando eles de herói. O que a Bíblia diz que ele era? Um comandante e que Deus tinha usado ele para vencer Israel. Herói de guerra. Então, quando ele entrava na cidade, era festa. Era alegria, era o povo gritando, bradando o nome dele, chamando ele de herói, cantando. Então ele não entrava simplesmente, entrou depois de uma guerra. Então ele era muito bem recebido. Os heróis de guerras, eles eram aclamados. Eles eram aclamados, era uma presença importantíssima. E aí a gente lembra lá de Davi, quando Davi começou a trabalhar ali com Saul, foi onde começou a dar dor de cotovelo em Saul, que o povo, quando ele chegava na guerra, o povo começou a gritar, Saul matou milhares, Davi 10 milhares. O povo recebendo com festa, clamando o nome deles, aclamando o nome deles. Jesus, quando entra em Jerusalém, o que eles fazem? Colocam os ramos, recebem ele com ramos, colocam as capas pelo chão. Então eles eram recebidos de uma forma estrondosa, gente. Agora pense ele, todas as vezes sendo recebido assim, o que ele gera na mente dele? Vai sair Eliseu lá de dentro cantando, vai sair Eliseu, nossa, que honra! Nós temos um comandante aqui, nossa, que alegria, o Senhor está aqui. Vem todos os profetas, vamos fazer um caminho dos alunos dos profetas aqui, e Naamã vai passar e eu vou tocar nele. Vai ser um espetáculo. Quando Naamã chega à casa de Eliseu, o que acontece? O espetáculo acontece. Acontece um espetáculo. Ele está cheio de expectativa, talvez imaginando um encontro o quê? Grandioso. Tu sabe quem eu sou? Tu sabe quem eu sou, sabe? Para você sabe? Tu sabe com quem tu está falando? Sabe quem eu sou? Eu lembro que eu vi esses dias
E ela é filha de uma juíza. E ela estava sendo multada. E ela virou para a polícia e falou assim: tu sabe quem eu sou? Sabe de quem eu sou filha? E ele falou: não sei. Mas sabe quem eu sou? Ele falou: não pode falar porque eu vou te multar. Me dá seu nome que eu te multo. Saber se é filha de juíza, se não é de juíza. O orgulho. Tu sabe quem eu sou que você está fazendo isso? E aí, acontece o espetacular. No entanto, o que Eliseu faz? Eliseu nem sai para receber ele. Tipo, tá aqui, né? Eliseu tá aqui e Naaman está lá na porta. Ele nem sai para receber ele. Ele vira para o empregado dele e fala: vai lá e fala com ele. Olha a mente dele, toda a expectativa. Eliseu nem sai para recebê-lo. Em vez disso, ele envia o quê? Um mensageiro com uma mensagem bem simples: vai se lavar. Gente, sem brincadeira, nessa vida é escrito lascar. Vai se lascar. Mas é se lavar. Ai, Jesus. Vai se lavar 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Olha como que fica o coração. A gente leu isso ali. Como que fica o coração de Naaman. Que ontem eu contando essa história pro WhatsApp, eu narrando. Deixa eu ver aqui o versículo. Versículo 10, né? Do 2 Reis 5, 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Como é que Naaman reage no 11? Naaman, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: vou embora. Como pode? Ele sabe quem sou eu para ele fazer isso? Conjecturando. Ele sabe quem sou eu, como que eu sou recebido. Eu sou recebido de uma forma muito melhor. Que desprezo é esse comigo? Olha a maneira de tratar um comandante, um herói de guerra. Se indignou. Vou embora. Naaman, porém, versículo 11. Muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia e ia ter comigo. Era o mínimo, né, que talvez ele esperasse. Por-se-ia de pé na minha frente ali, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. O mínimo que eu esperava é que ele saísse dali, me recebesse, tocasse em mim, fizesse algo estrondoso, clamasse ao Senhor e eu fosse curado. Mas não. Manda um empregado vir falar comigo. Gente, quem escreveu a carta foi o rei da Síria. Escreveu a carta para cá. E eu sou recebido dessa forma. Fica bravo. E sai. Criou várias coisas na mente, o orgulho. Criou a expectativa. E não foi nada daquilo que pensou. Não foi a maneira que ele queria. Não foi do jeito que ele queria. Não foi do jeito que ele planejou. Mas foi do jeito que Deus queria. Foi do jeito que Deus tinha planejado. O espetáculo está quando Deus está no controle. O milagre acontece quando Deus está no controle. O milagre não acontece quando eu gero a expectativa no que eu posso fazer. A Bíblia diz que a sabedoria humana é terrena e demoníaca. O espetáculo está para acontecer na sua vida, e o impossível está para acontecer quando Deus assume o trono. Quando Deus trabalha. Quando o Espírito Santo de Deus manifesta o poder de Deus. Naaman lá, revoltadíssimo. Não precisa falar, mas talvez você já conhece pessoas que talvez agiram dessa forma. Se revoltou porque não foi tratado da maneira que gostaria. Vou-me embora. Não fico nessa igreja. Não fui bem recebido.
porque o povo engrandece. Começa a se achar muito. O homem entrava, joia, homem cheio de realmente sabedoria, que com certeza vinha do alto, para ele comandar um exército da Síria e ganhar várias batalhas. Com certeza era um homem muito inteligente, vindo da parte de Deus. E aí o povo clamava, o povo gritava, herói de guerra, vem Naamã, e gritando. Imagina, a igreja inteira, vem o pastor entrando, todo mundo, pastor, bispo, Quantos a gente vê, às vezes, que começam a, infelizmente, vai entrando, e aí o orgulho, sou bom, sou boa, gente, meu Deus, sou bom, sou boa. Eu fiquei um dia que eu li ali que um homem chegou para Jesus e falou assim, bom, mestre. Ele, oi? Bom? Eu? Jesus falando. Bom, eu? Não. Bom é o meu Pai. Eu falei, Deus, se é tu que é perfeito, está dizendo que bom é o teu Pai, sendo o Senhor perfeito, a gente é ruim demais. Que tu é Jesus e está dizendo para o homem, bom? Eu? Bom é o meu Pai. Sendo ele perfeito. Quem é a gente na fila do pão? Quem é Naamã na fila do pão? Instrumento de Deus para vencer ali. Mas, né? E aí ele vai lá e fica revoltado. Sou eu, comandante, sou recebido daqui. No versículo 12, por isso que esse versículo aqui ele falando, não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, de onde ele estava, de onde ele era, melhores do que todas as águas de Israel? Não tem água melhor lá onde eu moro para vir aqui e nadar nesse riozinho aqui? Nadar não, mergulhar nesse rio? Hã? Você ainda não falou que o profeta falou, vai mergulho. Falei. Versículo 10. Ele está dizendo que eu não falei o versículo, gente, que era para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã, porém, muito se indignou, né? No versículo 12 ele fala que tinha rios melhores lá. Por acaso não tinha rios melhores, ele vai lá para mergulhar, e ele vai lá e tem que mergulhar no Rio Jordão. No 13, olha o que eu acho muito interessante. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, olha como é que eles chamam Naamã, meu pai. Eu penso que ele era um bom homem. Porque se ele fosse mau, infelizmente o coração do homem deseja muitas vezes mal. A menina vai lá e fala, olha, quem dera o meu Senhor fosse a Samaria e falasse com o profeta. Ele seria curado. O que esses oficiais dele estão dizendo? Meu pai, se eles não quisessem que ele fosse curado, eles pegavam e iam embora com Naamã. Mas eles vão lá e falam assim para ele. Então chegaram-se a ele, no 13, chegaram a ele os oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, por quê? Porque a gente imagina, o que ele imaginava? Que seria algo bem diferente, né? Te falasse que o Senhor quisesse fazer algo difícil, acaso não faria? Quanto mais agora, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Por acaso ele te falou algo difícil, ele te falasse algo muito difícil, o Senhor faria. Ele só está dizendo, vai lá e mergulha no rio 7 vezes, vai lá, é só mergulhar. A reação de Naamã é de indignação, de raiva. Ele estava esperando algo espetacular, algo diferente. No entanto, os servos de Naamã o aconselharam com o quê? Sabedoria e incentivo. Se ele tivesse pedido algo difícil, o Senhor não faria?
tinha pedido algo, não tinha pedido para ele algo difícil. Tinha pedido para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele teria feito algo, talvez, outra coisa muito mais difícil. E era algo simples. E aí eles falam que eles tinham que o quê? Obedecer. Naamã é convencido a isso. Esse momento revela a transformação da atitude de Naamã. Eu acho que ele engole o orgulho, acredito que engole o orgulho e entra a humildade. E aí ele vai lá, esse momento revela a transformação da atitude de Naamã. Ele passou de um estado orgulhoso para um estado de humildade e obediência. E é algo bem simples, né? A Bíblia diz, né, que é fácil demais, a gente complica muitas vezes as coisas, né? Eliseu estava dizendo, vai lá, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Simples. Não vou. Olha quem eu sou. Olha o orgulho. E ali ele engole o orgulho. E entra a humildade e entra a obediência. Naamã decide seguir a instrução de Eliseu. E após mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Agora pense comigo, mergulhou uma vez, nada. Mergulhou 2, nada. Mergulhou 3, nada. Se coloca no lugar de Naamã. Como que se sente? O que passa pela cabeça? Orei 1, estou orando uma semana, estou orando 2, estou orando 3 e nada está acontecendo. É 4, é 1 mês, é 30, é 40 dias e nada está acontecendo. Vou parar, não vai acontecer. E Naamã mergulhando 1, nada, 2, nada, 3, nada, 4, nada, 5, nada, 6, nada, 7, sai com a pele de um bebê. Totalmente curado. Imagina a alegria. Totalmente curado e limpo com uma pele de bebê. Após mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, sua pele foi milagrosamente curada e ele ficou limpo da lepra. Não apenas resultaram em sua cura física, mas também a transformação espiritual profunda, de dentro para fora. Ele conheceu o Deus de Israel, o Deus que fazia milagre, o Deus que mudava a situação. Então, transformação não foi só física, mas foi de dentro para fora. Não apenas resultaram a cura física, mas também a transformação espiritual profunda. E uma lembrança de que a verdadeira cura e a renovação vem quando humildemente confiamos em Deus e obedecemos às suas orientações, independente de quão simples ou inesperadas possam parecer. Confiar no Senhor. É fácil demais, a gente complica tudo. O que a Bíblia manda fazer? Obedecer. É melhor obedecer do que? Viu como todo mundo sabe? Todo mundo, no modo geral, está aqui, né? É melhor obedecer do que sacrificar. O mais simples, mas é só fazer isso. Mas não pode fazer, não dá para fazer alguma coisa ou falar alguma coisa. Não, é simples. Só obedeça. Eu li uma frase essa semana de um livro do John Bevere, Acesso Negado, que fala assim, que se a gente não se render à vontade de Deus, de alguma forma, a gente vai se render à nossa vontade. Se nós não nos rendermos à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita,
glorificado. Após sua cura, Naamã retorna a Eliseu com o quê? Com profunda alegria. Com profunda alegria ele retorna para lá. O que ele quer? Eu quero agradecer esse profeta. Eu quero honrar esse profeta. E aí ele retorna. Naamã retorna a Eliseu com uma profunda expressão de reconhecimento da fé dele. Eu creio agora que Deus existe. Eu creio que tem o Deus que é o Deus de Israel. Eu creio no Deus de Eliseu. Foi curado. Já tinha com certeza gastado muitos recursos para ser curado de outras formas. Essa afirmação, aí ele fala, ele declara: agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora pense comigo, olha Deus. Agora eu sei que não há Deus em Israel. Quem está falando isso é o comandante da Síria. Quantas pessoas acompanhavam eles, faziam like para ele, curtiam ele? Quantas pessoas conheciam ele? Como que as pessoas viam ele? O viam, né? Como que viam? Bilhões de seguidores, vários likes, várias visualizações no comandante Naamã. E agora Naamã começa a declarar que verdadeiramente ele acreditava que existia somente um Deus, que era o Deus de Israel. Geral começa a querer saber quem é Deus. Ele era o comandante da Síria. Era plano de Deus. Essa afirmação é importante porque Naamã era um estrangeiro e um comandante do exército sírio que adorava outros deuses, gente. E aí ele tem um encontro, ele é curado e tudo, ele passa a acreditar no verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel. Sua cura levou a uma conversão espiritual e ele reconheceu o Deus de Israel como o único Deus e verdadeiro. Naamã também expressa sua gratidão ao profeta Eliseu. O que ele oferece? Presente. Lembra que eu falei? Em 2004 fizeram as contas lá que era 3 milhões. Aqui eu trouxe 3 milhões para você, pastor Marcos. Pense bem, né? Trouxe 3 milhões, aceita o meu presente, porque eu fui curado, a alegria do coração. Poxa, aceita meu presente. Que hoje, sei lá, seria 6 milhões, não sei. Naamã também expressa a gratidão ao profeta Eliseu e oferece os presentes que ele tinha levado. Lembra que eu falei? As roupas, as pratas, né? As 10 roupas. E o que Eliseu fala? Eliseu recusa os presentes. Não quero. Pode ir, não quero. Recusa os presentes, recusa lá seus 6 milhões. E é muito interessante que nessa época, aí no contexto histórico, eles estavam passando assim, uma situação financeira assim, muito crítica. Fome muito crítica, porque no capítulo 4, na escola de profetas, Eliseu vira para um servo e fala assim: vai lá e prepara umas. Diz que estão sentados assim, né, olhando para Eliseu. E aí Eliseu vai lá e fala assim: prepara uma panela aí e faz uma sopa para nós. E aí a Bíblia diz que a terra estava com fome, estava passando uma dificuldade muito grande. E aí ele vai e fala assim: prepara uma sopa para nós. O servo vai na floresta e pega, acho que figueira silvestre, uma coisa assim, e faz sopa com aquelas frutinhas. Era amarga, gente. E aí quando os homens começam a comer, eles começam a gritar para Eliseu: homem de Deus, tem morte na panela. E aí Eliseu, com aquela simplicidade, eu penso, me dá farinha. Ele pega a farinha, joga na sopa. Agora ele fala assim: pode comer. Sai todo o veneno, eles comem a sopa. Mais tarde aparece um homem dando 20 pães. Pegou as primícias dele e ofereceu 20 pães para o homem de Deus, que era Eliseu, para dividir lá nos profetas. Tinha 100 homens. E aí ele fala assim: olha, eu trouxe aqui as primícias e tudo. E Eliseu, muito feliz, virou e falou assim: vai lá, fala para o servo, vai lá e dá para todos os homens, dá para todos aqui do povo. O servo dele fala assim: você está, meu Deus, 20 para 100 homens?
minha provisão não vem dos homens, a minha provisão vem de Deus. Ele passando num contexto, e aí Eliseu cresceu o olho, 3 milhões, 6 milhões, dá pra gente comprar muito gado, dá pra gente comprar as coisas, dá pra gente fazer, alimentar os profetas, fazer muita coisa. A gente faz os prédios, a gente aumenta o lugar, porque a casa é pequena. Não. Vai em paz. E aí, acontece o quê? Tinha alguém do lado de Eliseu, um servo dele, Geazi. Estava lá o servo dele do lado dele. Não acredito que Eliseu fez isso. Após Naamã ser curado da lepra e expressar a fé em Deus, ele tenta recompensar Eliseu com presentes valiosos, como um gesto de gratidão. Não estava errando. Ele estava demonstrando a gratidão dele. Eliseu, a sua fé em Deus, ele tenta recompensar Eliseu com presentes valiosos, como um gesto de gratidão. No entanto, Eliseu recusa esses presentes, enfatizando que a cura foi realizada por Deus. Foi Deus que tinha feito aquilo. Eliseu não chama agora para ele. Não usa o eu. É Deus. Porém, Geazi, o seu servo, fica tentado pela oportunidade de uma riqueza fácil. Geazi era servo dele, então estava passando sufoco com ele ali. Comendo sopa com figueira silvestres, amarga. Estava passando sufoco. Deixa eu ler o versículo aqui. Quando Naamã, no versículo 20, quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo, disse para ele mesmo, né? Eis que meu senhor impediu a este sírio Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como, olha o que ele fala, porém tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então Geazi, em alcance de Naamã, vendo que ele corria atrás dele, saltou do carro e foi encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? E ele respondeu, tudo vai bem, tudo vai bem. O meu senhor me mandou dizer, quem que ele mandou? O meu senhor. Quem é esse senhor? Eliseu. Ele vai lá e fala assim, o meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Lembra que eu falei das escolas de profetas? O que ele está dizendo? Veio 2 discípulos novos, veio 2 missionários para o Vivagor. Veio 2 missionários para o Vivagor. E aí eles vão entrar lá. Precisamos de ajuda. Eis que agora mesmo, no versículo 22, na parte B, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dai-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã, ser servido tomar 2 talentos. Estou com ele e o amarrou 2 talentos de prata e 2 sacos, e 2 sacos, e 2 vestes festivais. Pôs-lhe sobre 2 dos moços de Naamã, os quais levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, que foi a casa, tomou das suas mãos e o depositou ali na casa. Despojou aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do Senhor, diante de Eliseu. Olha o que Eliseu fala para ele. Perguntou Eliseu, da onde vem Geazi? Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma. Porém ele disse, porventura não fui eu contigo em espírito, quando aquele homem voltou ao seu carro, a encontrar-te? Era isto a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas, bois e servos? Olha o que ele fala para ele. Por acaso é tempo da gente fazer isso? Tu está vendo o tempo que a gente está vivendo?
saiu dali leproso, com o corpo branco de lepra. A punição de Geazi foi severa. Eliseu declara que a lepra que estava em Naamã agora estaria sobre ele e sobre sua descendência para sempre. Olha a escolha de Geazi. Olha a desobediência. Não somente ele, mas a família dele. Isso é mais do que uma simples punição física. É uma condenação espiritual, indicando a gravidade do pecado de Geazi, que envolveu mentira, ganância e desobediência. Uma coisa que me chama muito a atenção aqui é que Eliseu fala: por acaso tu não sabia que o meu espírito estava lá? Estava vendo tudo? Olha o poder de Deus, né? Que estava vendo tudo. O que Geazi chega para a mãe e fala? A mãe fala: olha, o meu Senhor mandou eu vir aqui falar com o Senhor. Que era Eliseu. Eliseu vai lá e repreende Geazi. Por acaso, quando a gente lê isso, a gente vê Eliseu falando assim: chama Naamã que eu vou desmentir? A gente vê Eliseu dizendo assim: chama Naamã porque Geazi mentiu para ele e eu não posso ficar com essa impressão. Ele não faz isso. O justo não se justifica. Ele não chama Naamã para dizer para Naamã que Geazi estava mentindo. Ele vai lá e corrige Geazi. Ele corrige ele. E por causa da desobediência, somente ele paga o preço. Não somente ele, mas a família. Vamos colocar de pé. Pode subir o louvor. Primeiramente, a gente encontra Naamã, o comandante sírio, um retrato vívido da condição humana. Assim como Naamã estava contaminado por sua doença mortal, a humanidade também está manchada pelo pecado. Essa mancha, assim como a lepra, é incurável pelas nossas próprias forças. Não vencemos por nós mesmos, só por meio de Cristo Jesus. Assim como a lepra é incurável nas nossas próprias
confiar no Senhor. Jesus Cristo fala lá, o que eu peço para vocês é simples. E eu sempre falo, então por que eu complico? Termina Eclesiastes dizendo sobre tudo que foi falado, sobre os livros da sabedoria. A única coisa que fica, é temer e obedecer ao Senhor. É amá-lo, é obedecê-lo. Precisamos confiar no Senhor. Não complicar as coisas. É simples. Entrega para Jesus. Ele é o Senhor. É Ele que faz as coisas. Não é nós. É o Espírito Santo que mora em nós. Coloca a mão no seu coração. E tudo aquilo que Jesus trouxe na sua memória, que você não está confiando, que você não está descansando, está cansado de usar as suas forças, tem usado as suas estratégias, tem criado expectativa na mente de várias formas. Começa a falar com Deus: Deus, estou te entregando agora.